Livro de Mateus, capítulo 26, versos 6 até 16. Livro de Mateus, capítulo 26, versos 6 até 16. Esse barulho de Bíblia é lindo demais, gente. Eu amo esse barulho, sabia? Esse barulho é muito bom. Todos acharam? Tenham sempre, irmãos, o hábito de lerem a palavra de Deus, de se alimentarem dela, de se fortalecerem nela. E ao virem ao culto, procure trazer um bloquinho de anotação. Às vezes, pode ser, quem sabe, tem alguma coisa boa que você pode guardar. Mateus 26, verso 6 até o verso 16. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar-nos. No curso do tempo, todos os seres humanos, de alguma forma, buscam retomar a sua posição no paraíso que foi perdido em razão do pecado. Houve uma decretação de expulsão, Deus expulsou o homem do paraíso, e desde então, o ser humano vem tentando ter o paraíso a seu modo. Daí então, a razão da criação dos variados sistemas de governança, de ideais políticos, sociais, etc. O objetivo é promover a coexistência pacífica, fraterna e gerar a tão sonhada felicidade. Mas não é possível. E não é possível porque o ser humano procura voltar àquela condição que tinham Adão e Eva antes da queda, pelos méritos ou pelas ideias próprias. E isto é impossível. É impossível porque Deus colocou uma espada flamejante que impede o caminho da árvore da vida. E isto tem uma razão, e a razão é misericórdia.
Deus proibiu o homem voltar ao jardim por misericórdia. Por quê? Se o homem comesse da árvore da vida em pecado, viveria em pecado para sempre. Então, era necessário primeiro resolver o problema do pecado. Por isso que a árvore da vida só vai aparecer de novo no livro do Apocalipse. Quando está sendo mostrado tudo novo, a cidade santa tem o trono de Deus, do trono sai um rio, e nas margens do rio, de uma e de outra banda, está a árvore da vida, que serve para a saúde das nações. Então aquela árvore lá do livro do Gênesis só vai voltar em cena lá no final da Bíblia. Por quê? Porque só depois de ter tido a solução do pecado. Está claro aí, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Aquela sentença lá do jardim é definitiva. Porém, Deus criou um caminho novo para que o homem que se arrependesse dos seus pecados e cresce na ação de Deus em favor da sua redenção, pudesse voltar ao Pai. E este caminho tem nome, e o nome é Jesus. Hebreus capítulo 10, versos 19 até 22, Hebreus capítulo 10, versos 19 até 22 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, para entrar no santuário, só pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, na carne de Jesus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com, e aí vejam, número 1, verdadeiro coração. Número 2, em inteira certeza de fé. Número 3, tendo o coração purificado da má consciência. Número 4, e o corpo lavado com água limpa. Então, o caminho é Jesus, só Jesus, não há outro, não há alternativa, não tem plano B, só Jesus é o caminho. É também a verdade e é também a vida. E para andar nele, 4 requisitos. Não dá para andar em Jesus com falsidade. Tem que ser com o coração verdadeiro. Entenderam bem? Segunda coisa, não dá para andar no caminho sem fé. Aliás, Hebreus 11, acho que verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, não dá, não tem como agradar a Deus. Então ele vai mais além. Primeiro, coração verdadeiro. Segundo, inteira certeza de fé. Terceiro, coração purificado da má consciência. Ou seja, a gente precisa resolver os nossos problemas. Uma vez Jesus falou: se você for trazer uma oferta, e no momento que trouxer a oferta, você se lembrar que tem alguma questão com alguém, Jesus disse: deixa a tua oferta ali, vai lá, reconcilia-te primeiro, e depois volta e entrega a tua oferta.
porque senão não tem valor para Deus. Então, coração purificado da má consciência. Lesou alguém? Vai se corrigir. Mentiu? Vai se corrigir, fala a verdade. Andou, deu um mau testemunho ou falso testemunho? Corrija. Purifique da má consciência. Deita e dorme. Põe a cabeça no travesseiro e dorme. Não fique maquinando. A Bíblia diz que tem gente que não dorme sem maquinar o mal contra o seu companheiro. E a quarta coisa é corpo lavado com água limpa. Em outras palavras, busque a santificação, zele por ela, trabalhe por ela. A partir do momento que você desceu as águas, sepultou o velho homem, nasceu uma nova criatura, zele pela santidade, procure viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é título que leva diante do Senhor, não é posição que leva diante do Senhor, não é cargo que leva diante do Senhor, não é serviço que leva diante do Senhor. Sem santificação, ninguém pode ser o que for e ocupar o lugar que quiser. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está claro aí, gente? Sim ou não? Ok. Esse Jesus, que é o caminho no qual a gente anda, ou deve andar, é descrito a identidade dele. Vai no mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, versos 26 até 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, número 1, santo, número 2, inocente, número 3, imaculado, número 4, separado dos pecadores, número 5, feito mais sublime do que o céu. Jesus é mais sublime do que o céu. Ir para o céu sem Jesus, mas onde Jesus estiver para nós é o céu. Verso 27, precisava ser daquele jeito, para que ele não precisasse, como sumos sacerdotes humanos, carne e sangue, comedor de feijão e farinha como nós, precisava ser como Jesus, e não como sumos sacerdotes humanos, porque os sumos sacerdotes humanos ofereciam diariamente sacrifícios por eles próprios, e depois pelos pecados do povo. Então, Jesus tinha que ser diferente, e Jesus então ofereceu o sacrifício uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus é a oferta e é o sacerdote desta oferta, e ele ofereceu-se a si mesmo. Verso 28, por quê? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Homens fracos, pode ser o que for, é homem fraco, ok? Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, se homens falham, Jesus nunca falha. Se os homens são imperfeitos, Jesus é perfeito para sempre. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, irmãos, aconteceu isto num momento da história que a Bíblia chama de
plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Gálatas, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Houve aquilo que a gente chama de plenitude dos tempos. E nesta plenitude dos tempos, Deus enviou ao mundo o seu Filho. E quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, havia uma separação entre o trono e o altar. Trono e altar, uma separação. Então leiam lá. 1, 2, 3. Para só um pouquinho. Deus enviou o Filho dele, naturalmente, como todos os demais seres humanos. Só que Jesus não veio da vontade do varão. A virtude do Espírito Santo plantou no ventre de Maria o Verbo eterno de Deus, e ele veio a nascer. Volta lá onde nós estávamos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5. Para quê? Por que é que foi que Deus mandou o Filho dele? Para quê? Leiam. Ok. Então Deus tinha um único filho, que a Bíblia chama de unigênito, e então a partir da vinda de Jesus abriu um caminho para que os demais seres humanos, todos caídos a partir de Adão, pudessem regressar a Ele, ao Pai, ao Criador, sendo filho dele de novo, porque perdeu esta condição. Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A destituição tirou o direito, mas a ação de Jesus possibilitou que nós fôssemos adotados. Por isso, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele é chamado na Bíblia de primogênito entre muitos irmãos. Ele era o unigênito, único, mas a partir daí ele é o primogênito de todos os irmãos. Ele é o irmão mais velho de todos os demais irmãos, e por isso ele ensinou a gente a orar, e disse: quando vocês forem orar, ao falar com o meu Pai, chama o meu Pai de Pai Nosso. Por quê? Porque a ação de Jesus possibilitou que nós fôssemos adotados. João capítulo 1, verso 11, verso 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no nome de Jesus, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, e que, sendo filho de Deus, se torna herdeiro de Deus, se torna co-herdeiro com Jesus Cristo. Entenderam bem, sim ou não? Continua lendo Gálatas capítulo 4, verso 6 agora. E porque vocês são filhos, porque nós somos filhos, porque cada um de vocês é filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Deus enviou para o nosso coração o Espírito de Jesus, e este Espírito de Jesus em nós clama: Abba, Pai, papai, paizinho, meu Pai querido, ó Pai.
é o Espírito de Jesus em nós que nos leva a clamar Abba Pai. Por isso Jesus disse: quem não tem o Espírito de Cristo, João diz, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não confundam com o batismo com o Espírito Santo, que é outra história. Depois, outro dia a gente conversa. Mas no momento que a pessoa recebeu a Jesus Cristo, creu no Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura, Jesus disse para aquela mulher na beirada do tanque: rios de água viva fluirão do seu interior. Esta pessoa recebe o Espírito de Deus, e por causa desse Espírito Santo, você pode clamar Abba Pai. Bom, então é imperioso a gente perceber que Paulo está dizendo isto para o pessoal lá da Galácia. Não está dizendo isso para os judeus, está dizendo para o pessoal que mora mais ou menos 1.400 quilômetros distante de Jerusalém. É longe, entende? E isto tem uma razão, porque Jesus foi feito esse sacerdote não só de uma nação, mas para cumprimento do que Deus prometeu a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Por Jesus Cristo, todas as famílias da terra são alcançadas, benditas, abençoadas. Então veja, aquele que é da fé é filho de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão, porque os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Entende? Então, se os que são da fé são filhos de Abraão, significa dizer que não é apenas de um povo, de uma nação, mas todas as pessoas que são da fé são filhos de Abraão. E porque são filhos de Abraão, são herdeiros daquela promessa feita a Abraão. E aquela promessa feita a Abraão só chega a nós por causa do descendente. E este descendente singular é Jesus. Portanto, quem está em Jesus é herdeiro da bênção de Abraão. Quem não está em Jesus não é. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Voltem lá. Jesus, então, ao morrer por nós, como sacerdote, ele uniu o trono e o altar, porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é o sacerdote perfeito para sempre. Por isso a Bíblia diz que ele ressuscitou e vive para interceder por nós. Neste exato momento, Jesus está intercedendo por nós. Entendem? Por isso a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Por quê? Como cada um de nós, em tudo, ele foi tentado. Ele sabe a tentação que você sofre. Ele sabe a dificuldade que você tem de vencer. Ele sabe. Ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E porque ele não pecou, é sacerdote perfeito para sempre. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Então, sendo achado na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
E achado na forma de servo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, o ideal da sociedade humana, em busca da fraternidade, da coexistência bela, não é possível pelos méritos dos homens, e isto só acontecerá quando Jesus Cristo vier em sua glória, e os tiranos deste mundo serão aniquilados. No livro do Apocalipse está escrito que Jesus destruirá os que destroem a terra. Está escrito textualmente: Ele destruirá os que destroem a terra. E então Ele implantará um reino glorioso, poderoso. Isaías descreve este momento dizendo: o leão vai pastar, comer grama, junto com o cordeiro. A cobra, tida como venenosa, vai brincar com o neném de colo. A paz estará no mundo, porque Jesus, que é o príncipe da paz, governará com justiça. Bendito para sempre é o nome de Jesus. Os ideais humanos sempre esbarram no pecado, e o pecado é a desgraça da humanidade, de modo que nunca haverá um sistema ou um estilo de governança que alcance este ideal de voltar ao paraíso, nem por aquilo que a gente chama de coadunação, nem por aquilo que a gente chama de encadeamento, nem que todas as ideias se convirjam para o mesmo ponto. Não é possível, porque o caminho é só Jesus, não tem outro, não tem plano B, não tem alternativa. Tiago capítulo 4, versos 1 até 7, Tiago 4, de 1 a 7 diz: de onde é que vêm as guerras? De onde é que vêm as pelejas? Aí ele pergunta: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Verso 2: vocês cobiçam e não alcançam, têm inveja do que tem, cobiçam o que o outro tem, querem o que o outro tem, buscam o que o outro tem, mas nunca alcançam. Combatem, brigam, guerreiam e não tem nada. E não tem nada porque não pede. E quando pede, não recebe. E não recebe porque pede errado, para gastar nos vossos próprios deleites. Verso 4. Olha os nomes que ele dá: adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, aquele que busca ser amigo do mundo é um adúltero. Por quê? Porque Cristo é o noivo. E se é noivo de Cristo, Cristo é o noivo, se é noiva de Cristo, começa a flertar com o mundo, adultera. Se curvar diante de ídolos, de divindade, seja lá o nome que quiser dar, é adultério espiritual. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok.
A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui automaticamente em inimigo de Deus. Ou vocês cuidam que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita, que em nós habita, tem ciúmes. Que Espírito que habita em nós? Porque sois filhos, Deus colocou em nós o Espírito do seu Filho, e este Espírito do seu Filho tem ciúme. Ou você é de Deus ou você não é. Não dá para ser de Deus ou do diabo ao mesmo tempo. Não dá para ser santo na igreja e um capeta em casa. Está claro aí, gente? Verso 6: este Espírito que está em nós dá maior graça. Portanto, Deus diz: Deus resiste aos soberbos, porém Deus dá graça aos humildes. Então, quando você encontra alguém muito arrogante, fica esperto. Verso 7, veja: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo. E o que vai acontecer? Não é você que tem que fugir do diabo. Se você chegar-se a Deus, e se você resistir, dizer não, ele vai fugir de você. Não faça isso na tua força, porque você não dá conta. Homem nenhum dá conta. Apóstolo Paulo diz que ele tinha medo que, assim como a serpente enganou Eva, também essa mesma serpente enganasse os crentes. Por isso, busque a Deus, ame a palavra de Deus, honre o Espírito Santo que está em você, firme-se em Deus, resista ao diabo, e Deus vai cuidar de você. Deus cuida direitinho. O único modo de regressar à comunhão com Deus é por Jesus Cristo, não tem outro caminho, gente. E entramos neste caminho com o primeiro passo, que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento. Enquanto você estiver justificando as suas ações, os seus pecados, dizendo eu sou assim porque aconteceu isto ou aquilo, eu estou nesta situação porque alguém fez isso ou fez aquilo, eu sou assim porque a sociedade é contra mim, eu sou vítima da sociedade. Enquanto você estiver assim, você é um soberbo. Mas no momento que você se arrepender dos seus pecados, você entra num caminho, e este caminho não é largo, nem é espaçoso, é um caminho estreito, não é o caminho de facilidades, não é o caminho de vou com a turma. Às vezes é remar contra a correnteza. Às vezes é o mundo legalizar o pecado e você continuar sendo uma voz profética de Deus dizendo isto é pecado, mesmo que a lei diga que não é. Quando alguém vai lá no Congresso Nacional e propõe uma lei para matar criança no ventre da mãe e institucionaliza o pecado, a institucionalização do pecado a Bíblia chama de iniquidade. E a iniquidade não pode reinar em nós. Ainda que as pessoas digam, não é natural acontecer isto, acontecer aquilo, aquilo que Deus fez pode ser relativizado. Não! Não! Não e não! Então quem quiser ter esta
vida próxima desse mundo de pecados, se constitui automaticamente em inimigo de Deus. Tomem cuidado, porque quem domina a fala, domina o pensamento. Quem domina a fala, domina o pensamento. Cuidado com gente que quer fazer você engolir pronomes que não existem na tua língua. Todos, não é todes. Se ele começar e conseguir dominar o teu pensamento, a tua palavra, ele vai dominar o teu modo de pensar. E é isso que Satanás quer, mas você não é do mundo. Não dá para eu ser mais claro. Livro de Efésios, capítulo 1, versos 7 até 10, veja. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção nós só temos pelo sangue de Jesus. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, Jesus, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Como ele fez isso? Fez isso descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A ação de Jesus na cruz gerou o caminho de restauração. Só pela ação de Jesus é que o mundo poderá se livrar do poder do pecado. Entenderam, sim ou não? Ok. O que isto tem a ver com a leitura que nós fizemos hoje? Lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 18, diz assim: Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Jesus veio ao mundo para padecer e morrer por nós. Jesus não veio ao mundo para ensinar a gente a ser um cara legal. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Se a gente aprender a ser um cara legal, mas não crer que Jesus morreu por nós, não aceitar o sacrifício de Jesus, você vai para o inferno sendo bonzinho. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Okay. Verso 19, leia bem alto. Não, gente, vamos embora. Arrependimento e conversão, para que sejam apagados os vossos pecados. Os pecados são apagados pela ação do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é capaz. Mas ele entra em ação quando a gente se arrepende e se converte. Olha para o colega e diga: não é vem como está e fique como quiser. Quando vem, o Espírito do Senhor vai transformando. O que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que vivia uma vida de devassidão vai transformando o seu modo de ver, o seu modo de falar, o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Por quê? Porque o Espírito de Deus em nós vai nos ensinando o caminho. Veja o verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Dá um salto, vai no verso 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse,
e vos desviasse a cada um de vocês das vossas maldades. Então, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Se você conhecer a verdade liberta você. Se, pois, Jesus Cristo, que é a verdade, vos libertar, então verdadeiramente vocês serão livres. E qual é a principal característica de quem é livre? Diga, quem é livre tem autoridade de dizer não. Quem é livre pode dizer não. Quem não é livre não tem direito de dizer não. Mas quando o pecado vem batendo na tua porta, você diz não. Não quero. Mas não quer por quê? Porque é proibido? Não, é porque eu não quero. O que eu quero fazer é agradar ao meu Senhor. Eu vivo para agradar aquele que morreu por mim e que ressuscitou por mim e que intercede por mim. O meu Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem crê em Jesus e decide-se por seguir a Jesus, vai ter luz na sua vida. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9. Que palavra da fé é esta? Que coisa ele está falando? Bom, a palavra da fé é esta aí: se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será? Você será? Será o que, gente? Salvo. Verso 10: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a... Por isso Jesus falou: se você me confessar diante dos homens, eu confesso o teu nome diante do meu Pai e dos anjos dele. Mas se você me negar diante dos homens, eu também vou negar você diante do meu Pai. Veja o verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será... Você não vai viver confuso, porque você estará no caminho. Lembra que o caminho é estreito, então você não tem muita manobra, é só para frente. Abraça o vizinho aí e diga: entendeu agora? É só para frente, só para frente. Você não tem que viver do passado, você não tem que viver das acusações do passado. Olha para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e foi rumo àquilo que estava proposto para ele. E é isso que devemos fazer. Estamos em Cristo, estamos no caminho. O caminho é estreito e é só para frente. Só para frente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bom, ocorre que, apesar de termos todas estas informações, muitas pessoas sentem o peso da dificuldade de exercitarem a sua fé, especialmente no que diz as decisões pessoais de comportamento diante de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz o seguinte: não é possível, não tem como servir a dois senhores. Não é possível ter dois senhores, porque
Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não é possível ter dois senhores. Ou Ele é nosso Senhor, ou as coisas deste mundo é o Senhor. Neste caso aí ele está chamando Mamon, é uma divindade da riqueza. Veja o verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Lembra da viúva pobre das 2 moedas? Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Jesus afirma que não é possível servir a dois. Lá nos dicionários a gente encontra uma palavrinha muito interessante para explicar as contradições de ideias, né? O nome disso é dicotomia. E é mais ou menos dizer assim: alguns afirmam uma coisa, mas vivem outra coisa. Declaram que são uma coisa, mas no viver, aquilo que ele declara não tem valor. Vive uma vida de aparências, de máscaras. Entendem? Tem gente que fala língua estranha para que o outro perceba que ele é cheio do Espírito Santo, mas na verdade ele inventou aquela língua ali só para mostrar para o outro que é alguma coisa. É pecado, infeliz. Então, apesar do raciocínio aparentemente lógico, esta contradição gera o caos, porque a pessoa vai viver dividida entre coisas que nunca vão se conciliar. Existe uma outra palavra, eu não gosto muito disso, tem uma professora que estou vendo, né? Existe uma outra palavrinha chamada oxímoro. Ela indica um pensamento em contradição permanente. E esta contradição permanente na mente vai aprisionando a pessoa. E ele não consegue ser feliz. Porque ele tem uma afirmação, mas tem um comportamento diferente. Jesus disse que não é possível servir a dois. Então, olha que interessante. Jesus disse, foi Jesus que disse, que tem 2 caminhos. Ele falou, um caminho vai para o céu e outro vai para o inferno. Escolhe, simples assim. Esse mesmo Jesus disse que tem 2 portas. Uma é a porta estreita e a outra é a porta larga. Uma leva para a eternidade com Deus e outra leva para o caldeirão do capiroto. Escolha. Jesus diz que tem 2 eternidades. Ressuscitarão para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Escolhe. Jesus diz que tem 2 tipos de recompensa. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, disse Paulo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Escolhe. Nós não podemos ficar divididos. Olha para o colega e diz, entendeu? A gente precisa então, a partir disso, pensar em como é que estão as nossas convicções de fé. E é disto que o texto que a gente leu hoje trata. Voltem lá no texto de hoje. Lembram que o caminho de Jesus, o caminho da cruz, nos leva de volta a Deus. Mas o caminho largo e espaçoso conduz à perdição. Isso tem que estar claro, ok? Então a gente precisa a partir daí avaliar como anda a nossa fé em Jesus. Ok? E esse texto de hoje dá um mapa para a gente, um mapa de comportamento.
de pessoas que se declaram seguidores de Jesus e que de fato estão com o grupo que segue Jesus, com comportamentos diferentes. Voltem ao texto, Mateus capítulo 26. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Aqui não diz o nome da mulher, mas lá no livro de João capítulo 12 diz o nome dela, é Maria. Esta mulher chegou com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele, Jesus, estava sentado à mesa. Então, os seus discípulos, vendo isto, se indignaram e disseram: por que esse desperdício? O livro de Marcos identifica quem começou esta conversa. O nome do sujeito é Judas Iscariotes. E lá está escrito que ele fez esta observação, que eu vou ler agora para vocês, não porque ele gostasse de ajudar os pobres. O negócio dele não era cuidar de pobre, não era da assistência social. É que ele cuidava do dinheiro da igreja e roubava o que entrava. Olha lá, este unguento podia se vender por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Verso 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que vocês estão afligindo esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto vocês sempre têm aí perto de vocês os pobres, mas a mim vocês não têm para sempre. Ora, derramando ela, volta no verso 11, mas a mim não haveis de ter para sempre. Verso 10, 11, desculpa. Isso, 12 agora. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Jesus está dizendo: eu vou levar comigo esta oferta dela. Entenderam bem? Oferta que vale é aquela que Jesus leva com ele. Por isso a gente não faz o que sobra. Bora lá. Continua lendo. Verso 13. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. E eu estou aqui falando 2000 anos depois, em São Mateus. Verso 14. Então um dos 12, o Judas Iscariotes, foi ter com Jesus. E ao ir falar com os sacerdotes, com os príncipes dos sacerdotes, o Judas fez uma pergunta, verso 15: o que vocês querem me dar? E eu vou entregar Jesus para vocês. E eles então disseram: a gente vai te dar 30 moedas. Por que esses números são importantes? Vai lá no livro de Marcos capítulo 14. Marcos 14. O verso 3. Verso 5, desculpa. Leia. Prestem atenção. Não é que a Maria acha que Jesus vale 300. Não é isto. É que o texto lá de Mateus diz que ela fez o que podia. Só que enquanto um faz por Jesus o que pode,
o outro vende Jesus por 10% disso. Como a gente avalia a fé? Enquanto um faz tudo o que pode por Jesus, no seu tempo, nas suas energias, na sua expertise, no seu conhecimento, nos seus recursos, na sua roupa, no seu sorriso, na visitação a alguém, no cuidado, tarará. Enquanto uns fazem tudo que pode, o outro vive perguntando: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Vou fazer uma campanha nova, porque aí vai sobrar um dinheirinho que eu vou poder fazer coisa para mim. Vai prestar conta diante de Deus, e no juízo, se não passar, vai para o caldeirão do Satanás. Entenderam bem, sim ou não, gente? Sim. A mulher fez tudo o que podia, mas ele não. Vai lá de novo, Marcos capítulo 14. Olha como está escrito, Marcos 14. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez uma boa ação. Vai lá agora no livro de João, capítulo 12. É toda a mesma história, contada por 3 pessoas diferentes, como se fossem 3 repórteres. O repórter 1, o repórter 2, o repórter 3. Cada um está vendo um ângulo, uma coisa, e aí, por isso que nos evangelhos tem às vezes aquilo que a gente chama de sinótico. 3 deles relatam o mesmo feito com detalhes. Capítulo 12. Olha como está posto. Jesus foi 6 dias depois da Páscoa em Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro é um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro é aquele que ele ressuscitou. Então a Maria, aqui está o nome daquela mulher, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os seus cabelos e encheu-se a casa daquele cheiro. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era e mexia lá no dinheiro que a turma dava de oferta. Quando você encontra muita gente criticando, por que não faz isso, não faz aquilo, procura saber como que é esta pessoa, especialmente no momento de servir ao Senhor. Porque uns olham para a igreja e dizem: como é que eu posso servir esta igreja? Como que eu posso servir? É o caso da mulher. Outros olham para a igreja e dizem: o que eu posso tirar desta igreja? O que eu posso ganhar daí? Se eu fizer tal coisa, o que eu ganho com isto? E quem tem este comportamento é o traidor. Entenderam bem, gente? Por isso a gente precisa avaliar a nossa fé. Então, na mesma sequência que a mulher faz isto, na mesmíssima sequência, a mulher entrega um nardo puro que vale 300 denários, 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho é muita coisa, gente. Quanto custa um dia de um bom pedreiro? Bom pedreiro? Hã? Quem é pedreiro aí? Levanta a mão. Vamos lá. Quanto custa o dia de um bom pedreiro? 250? 300 reais. 300
Olha lá outro lá. 300 dias de trabalho a R$300. Esse é o que valia aquele perfume. Entenderam bem? Mas o Judas, que está criticando ela porque fez isso, está disposto a vender Jesus, trair Jesus, entregar Jesus por qualquer preço. Gente, o que a gente faz na adoração revela a importância que Jesus tem para nós. A verdade é que todos precisam pensar nisso. Se a gente imaginar um mercado de troca, a gente percebe que, embora muitos não admitam abertamente, Jesus é mais valioso para uns do que para outros. Jesus disse isso para o leproso, aliás, para o Simão. Ô Simão, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar a mão? Ela está lavando o meu pé com uma lágrima. Eu entrei aqui, você não me deu um beijo? Ela está beijando o meu pé. Você não me deu uma toalhinha? Ela está enxugando o meu pé com o cabelo dela. Aí ele olhou para ela e disse: mulher, perdoados te são os teus pecados. Olhou para o Simão e disse: aquele que é mais perdoado, ama mais. Aquele que é mais perdoado, ama mais. Quem sabe o estado lastimável da sua vida e de onde foi que Jesus o resgatou, ama mais. E quer servir mais. E quer fazer mais. E quer doar de si mais. E a oração desta pessoa é: Senhor, me ajuda a te servir com o coração reto, com o coração puro, com o coração perfeito. Me dá da tua graça, para que quando eu cantar, eu cante vibrando de alegria. Quando eu pregar, eu pregue entusiasmado. Quando eu receber alguém, eu tenho um sorriso, um abraço, um carinho. Quando eu cuidar do corpo diaconal, faça da melhor forma. Quando eu cuidar de alguma coisa, que eu sirva com toda a intensidade do meu coração, com toda a intensidade da minha alma. Quando eu faço, estou fazendo para o meu Senhor, aquele que vive para interceder por mim, depois de morrer por mim e ressuscitar por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas tem gente que, infelizmente, neste mercado de troca Jesus por uma aventura passageira, efêmera, de 1 hora ou 2 horas com não sei quem. Trocam Jesus por uma sirigaita ou por um sirigaito. Trocam Jesus por uma pauta não sei do que nasceu nos quintos. Há quem troque Jesus por uma roda de amigos, contando piada suja, enojando ao Senhor. Há quem troque Jesus pelo prazer de estar inserido na patota da modernidade. Há quem troque Jesus por coisas que a igreja pode lhe proporcionar. Fazem negócio da igreja. Há quem troque Jesus pela possibilidade de terem aquilo que desejam. Que vocês vão me dar e eu vou trair Jesus. Se eu alcançar o que eu quero, Jesus fica do lado. Cuidado, irmãos. Para muita gente, Jesus tem preço. E às vezes, quando Deus permite que apareçam heresias na igreja, isso também é fruto da misericórdia.
E isto é fruto da misericórdia, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, verso 19, diz: importa, é importante que haja entre vocês heresias. Para quê? Para que se manifestem os que são sinceros. Gente sincera aparece nas horas de dificuldade. Muitas pessoas não se aperceberam ainda que a isca do Satanás procura tirá-lo do único caminho que volta a Deus, que é Jesus Cristo. Qual é o valor de Jesus para nós? Lembram que lá no livro de João diz quem é a mulher? O nome dela é? Quem é essa Maria? Ela tem uma irmã. Como é o nome da irmã dela? Marta. Ela tem um irmão. Como é o nome do irmão? Quando Jesus vinha para a Judéia, Jesus se hospedava onde? Na onde, gente? Jesus andava sozinho? Então tinha um grupo. Quanto custa para você receber na tua casa 12 homens, talvez 13, talvez 14, talvez 15, talvez 16, tomando café, almoçando e jantando todo dia, uma semana inteira? Quanto custa? Mas ela abriu a casa dela para Jesus. O assunto não é os 300 denários do perfume, gente. É o coração de quem serve. É a forma que nós agimos diante do Senhor. Um dia ele vai dizer para o bodinho: chispa, show, vai, vaza. Vai dizer para as ovelhinhas: vem para cá, vem morar comigo. Vai dizer para os bodinhos: some daqui. E eles vão dizer: mas no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós expulsamos demônios. Meu nome? Nem sei quem é você. Eu estava com fome, você não me deu comida. Eu estava com sede, você não me deu água. Eu estava com frio, você não me deu uma blusa. Eu estava preso, você não foi me ver. Eu estava doente, você não foi me visitar. E agora está dizendo que fez isso no meu nome? Some daqui. Eles vão dizer: quando é que a gente te viu assim e não fez? Quando aquele cara bateu no farol lá no teu carro para pedir uma comida e você diz: sai daqui, vagabundo. Então, dá uma olhada para o colega e diga: essa dói na canela, né? Consegue distinguir a diferença do coração da mulher e o coração do Judas? Um está pensando: o que eu ganho com isso? E o outro está dizendo: como é que eu posso servir? Judas se beneficia pessoalmente, alcançando aquelas 30 moedas, mas não ficou nas 30, gente. Ele era ladrão e roubava o que entrava lá. É um tipo de comportamento, é um coração viciado, é gente que veste uma máscara de ovelha, mas continua sendo lobo. Bom, todos precisam decidir em que quadro a gente se encaixa. Ou neste quadro desta mulher que faz tudo o que pode para servir, ou no quadro do Judas que tudo o que faz pensa: o que eu ganho com isso? A gente precisa escolher em que barco vai ficar. A gente precisa escolher se vai fazer tudo que a gente pode pelo reino de Deus, ou vai trair Jesus por qualquer porcaria.
A lógica de Judas é: o que eu ganho com isso? A lógica da mulher é: quanto é que eu consigo servir? Como é que eu consigo servir? Até onde eu consigo chegar? Segunda coisa para a gente pensar. A primeira coisa é: o que a gente faz na adoração revela a importância que Jesus tem para nós. A segunda coisa é: a corrupção é fundamentada no preço. Até onde a gente está disposto a ir por Jesus? Jesus disse assim: qualquer um que quiser vir a mim, ou vir após mim, e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, negócios e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Até onde a gente está disposto a ir? É importante porque o compromisso com Jesus tendo limite, revela que o nosso coração não é inteiro dele. Tem uma história na implantação do comunismo na Romênia. Os crentes faziam culto escondido, que era proibido, morria. No comunismo, para quem não sabe, o Deus é o Estado, vira o pai dos pobres. Então, apareceram 4 soldados numa garagem onde estava o culto, armados, e disseram: vamos dar uma chance, quem quiser sair, pode sair, os que ficarem serão fuzilados. A maioria saiu. Eles disseram: segunda chance, quem quiser sair, pode sair, os outros serão fuzilados. Saiu mais um grupo. Então aquele grupo que ficou começou a orar a Deus, e os soldados colocaram as armas no chão, abraçaram eles e disseram: então agora a gente quer ficar com vocês, porque a gente não quer ficar com gente falsa. A gente que em alguns momentos dão show da fé, em outros momentos dão escândalos da fé. Tem gente que passa o culto inteiro sem falar aleluia, o culto inteiro sem falar glória a Deus, o culto inteiro sem prestar atenção na palavra. Aí alguém chama para cantar e irmão vira pentecostal na mesma hora. Mentiroso falso. Tomem cuidado, irmãos. Pelo fruto a gente conhece as árvores. Há quem ache que servir a Deus de qualquer jeito é suficiente. Final das contas, o que eu ganho com isso? Há quem tenha disposição de servir numa escala, desde que seja tranquila, não tenha problemas. Se tiver, não quero. Às vezes numa escala de crianças, do corpo diaconal, nos estacionamentos, na recepção, no púlpito, na música, qualquer área da igreja, no som. Há quem esteja disposto a servir o reino de Deus, desde que não lhe comprometa muito. Há quem esteja disposto a investir seus recursos no reino de Deus, desde que seja aquilo que sobra. Tá bom, eu vou investir nisso, mas eu vou descontar do meu dízimo lá. Então, há quem esteja disposto a fazer as coisas
a seu modo, a seu tempo e ao seu jeito. A decisão por Jesus requer renúncia, e isto significa que nada pode ser mais importante que Ele. Judas estava disposto a ganhar por entregar Jesus, e a mulher estava disposta a servir Jesus com tudo que tinha. O texto revela que Judas era bom de conta. Ele não era amigo de Jesus, ele apenas se servia, obtendo para si o que pudesse. A Bíblia Sagrada mostra que essas mesmas mulheres e outras foram ao sepulcro, e elas foram ao sepulcro para derramarem um bálsamo no corpo de Jesus, igualmente valioso. Significa dizer que elas estavam indo porque na cabeça delas ele tinha morrido, e na cabeça delas ele não tinha ressuscitado. Elas só descobriram que ele tinha ressuscitado quando chegaram lá, e ao chegarem lá o anjo falou: ele não está aqui, ressuscitou. Mas até elas chegarem lá, elas não sabiam que ele estava ressuscitado. Mas elas foram lá para entregar a Jesus uma oferta, mesmo sabendo que ele não podia fazer mais nada por elas, porque já tinha morrido. Como é o nosso coração? Será que a gente só faz alguma coisa, só entrega alguma coisa, só oferta alguma coisa, se a gente for depois receber não sei o quê? Qual coração a gente tem? O de Judas ou desta mulher? E por último, para a gente ir embora, a adoração que vale é aquela que Jesus leva com ele. Volta lá no livro de Mateus capítulo 26, veja o verso 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Verso 11: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre, Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura. Ou seja, eu vou levar isso comigo. Oferta que vale é aquela que ele leva. Então, avalie o seu coração, como cada um de nós tem servido ao Senhor, e veja se Jesus é de fato o teu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, é aí que vai estar o teu coração. É a palavra de Deus, em nome de Jesus.